Olá, pessoal, estamos com mais uma série Pense Digital e hoje honrado em receber a perita Daniele Bandeira, que é a CEO da CSI Brasil, uma escola de formação profissional de peritos forenses. Dani, seja bem-vinda. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Karina. Obrigada pelo convite para fazer essa entrevista com você. Muito honrada, né, em te conhecer também e falar um pouco da importância, né, da área de investigação, né, forense, né, que abrange, né, não deixa de abranger também a perícia, né, não deixa de ser a perícia. Então, muito obrigada pelo convite e estar presente aqui nessa entrevista com você para o teu canal. Eu que agradeço, Dani. Bom, eu achei interessante inserir mais um episódio sobre a formação profissional do perito, do investigador, do auditor, do forense, mas principalmente o perito, e, em especial, o perito informático, né, pode ser de alta, média e baixa plataforma. Plataforma que eu falo é de sistema. Então, a gente está falando de uma pessoa que analisa o sistema de avião, de navio, sistema bancário, mainframe, né, passando pelo computador pessoal, média complexidade, até o celular, né, de baixa complexidade, pelo menos o ponto, né. Então, como é que você, pensando nisso, como é que você desenhou, né, a sua escola, a CSI, né, e que tipo de oportunidade, também carência, você entendeu nesse mercado forense? Então, começou toda essa, na verdade, a minha trajetória começou de 2016 para 2017, quando eu entrei na área pericial, e as minhas primeiras formações foram em documentoscopia e grafoscopia, né? São duas áreas que eu tenho uma paixão muito grande, que eu ministro o curso, né? Sim. Pericial em ambas as áreas. E com o passar do tempo, e também com a evolução tecnológica, porque hoje em dia os processos se tornaram eletrônicos, né? Então, passaram de físicos para eletrônicos. Então, houve uma necessidade muito grande dos peritos também adquirirem conhecimento do ambiente virtual. Claro que a gente trabalha com computador há muito tempo, mas trabalhar com a perícia, com uma máquina, né, com um sistema de informação, de informatização, é diferente. E principalmente quando você começa a lidar, eu falo Graf e Doc, que foram as minhas primeiras áreas de formação, porque agora, hoje em dia, os peritos estão tendo que se adequar aos documentos digitais e assinaturas eletrônicas, né? Sim. E quando a questão do processo eletrônico começou, eu vi a necessidade de ter um conhecimento maior dentro da perícia cibernética, que é uma perícia que eu também atuo, tenho duas certificações internacionais, três, né, que eu tirei a terceira agora internacional, e pela ECONSO dos Estados Unidos, que é a CHF-V9, a CHF-V10 e a CIH, de Incident Sandler, e tomei paixão pela área. E, por fim, eu acabei também me direcionando para a área de perícia de áudio, imagens e documentos digitais, claro que é uma área que está muito em evolução hoje em dia. E eu e a minha coordenadora, Cristiane Viana, né, que é a coordenadora da CSI Brasil, nós fomos convidadas para fazermos um treinamento na CSI Academy, nos Estados Unidos, em Orlando. Eu fui primeiro em 2018, depois, em 2019, ela foi comigo, né? E lá nós observamos uma coisa bem interessante, os peritos, os CSIs americanos, eles são muito tecnológicos, são muito avançados, né, em termos de equipamento, né? E programas, né, principalmente voltados para perícia cibernética. E um dos nossos instrutores lá nos deu essa ideia de trazermos para o Brasil para criarmos uma instituição, já haviam outras instituições periciais, mas criarmos uma instituição com link e com jeito americano. Tanto é que nossas certificações da CSI Brasil são certificações nacionais e a internacional que vem lá de fora do nosso parceiro, né?
Então, nós vimos como os peritos americanos atuavam, né? Como é que é a atuação deles, porque eles são os melhores do mundo, qual é o diferencial deles para os peritos brasileiros, né? E principalmente na questão do avanço tecnológico que eles têm lá, que nós ainda não temos tanto aqui no Brasil. Claro que isso aí engloba investimento, né? O investimento aqui no Brasil ainda é baixo frente a outros países do mundo, no que diz respeito à perícia, e muitas das coisas que nós aprendemos, nós trouxemos lá de fora, né, dos Estados Unidos e também da Europa, né. Então, nós chegamos, depois desse treinamento que nós fizemos lá na CSI Academy, com a ideia de abrir uma instituição com a cara americana, né, com o jeito americano, com alguns conhecimentos e algumas tecnologias de fora, trouxemos equipamentos mais avançados dentro das nossas áreas de atuação, e começamos a trilhar, em julho de 2020, né, essa trajetória de instituição de ensino, voltada para aprendizados para os peritos judiciais. Claro que existem peritos criminais e outros profissionais que também fazem curso com a gente, mas o nosso foco sempre foram os peritos judiciais, e cada um em sua área de formação. E dentro da cibernética, o que a gente vê, e que eu vejo, que eu observo, né, porque eu ministro o curso para a Escola Superior de Magistratura, e o meu último curso foi voltado para crimes sexuais contra crianças e adolescentes no ambiente virtual, né? Então, foi um tema bem interessante, porque eu ministro curso para magistrados. O que a gente, nos nossos estudos e nossos cursos que nós ministramos, o que nós vemos é a falta de conhecimento dos profissionais e um pouco da falta de preparo, né, para eles atuarem nessas áreas. Aqui no Brasil, nós temos leis muito brandas com relação aos crimes cibernéticos, né, diferente do que a gente vê lá fora, e nós ainda estamos engateando nessa área. E, é claro, dentro de uma pandemia, nós vivemos uma pandemia durante praticamente 2 anos, estamos saindo dela, o que também nós, como peritos, observamos, é que, por conta dessa questão de um vírus, que nos isolou, né, todo mundo ficou isolado dentro de casa, e utilizamos dentro desse período o computador, para nos falarmos, para fazermos cursos, para ministrarmos cursos. O que aconteceu? E tudo, né? Tudo na nossa vida ficou voltado para uma máquina. O índice de fraude, de crimes no ambiente virtual se tornou uma questão muito preocupante, porque teve um aumento muito grande dentro dessa pandemia. Uhum. E o que a gente observa, Karina, é justamente isso. Existem peritos maravilhosos dentro da área, mas que são poucos, como também existem peritos que realmente eles, por falta de treinamento e conhecimento, deixam muito a desejar. Por isso que a gente parte do princípio, dentro da instituição, que o perito ele nunca pode deixar de estudar, né? Ele tem que sempre aprimorar os seus conhecimentos. Isso, principalmente nesta área que é tão complexa quanto a cibernética, porque não é qualquer pessoa, a minha formação é de direito. Então, para eu ter adquirido conhecimento dentro da perícia cibernética, foi muito sacrificante. Eu tive que ter muita força de vontade de entender, porque é uma linguagem totalmente diferente, é um ambiente totalmente diferente, foge um pouco, né, do nosso normal, mas uma vez que você está lá dentro, você se especializa nessa área, você toma conhecimento dela, você se apaixona, né? E você vê o quanto tão importante que ela é hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia. Então, o que a gente priorizou quando nós trouxemos a ideia de abrir instituição aqui no Brasil, foi justamente passarmos o conhecimento, o máximo de conhecimento possíveis para os nossos alunos, com as atualizações que temos dentro da tecnologia, de equipamentos, de programas, tá entendendo? Para que eles possam caminhar junto com esse avanço, que mesmo engatinhando aqui no Brasil, mas com esse avanço que hoje nós estamos vivendo dentro do mundo virtual, né? Do ambiente virtual. Sim. Então, tudo começou dessa forma. Bom, então, parabéns pelo seu esforço aí, né? A gente sabe que para ser perito, o perito é um expert, então ele está acima da média,
né? Na teoria, acima da média de conhecimento, então ele pode apontar erros, né, situações que um profissional mediano não consegue enxergar, né, ou com informação mínima, né. Quais as implicações que você vê dessa falta de conhecimento, não é nem profissionalização, falta de conhecimento nos laudos, na elaboração de laudo pericial informático, ou que passa pela evidência informática, né, e também na quesitação? Então, o que a gente observa muito, Karina, primeiramente, aqui no Brasil, é a falta de investimento em equipamentos, em programas mais avançados que possam auxiliar ele a fazer uma perícia de ponta, uma perícia segura, né? Até porque nós estamos lidando com uma vida, seja ela independente da perícia que você vai estar fazendo, é a vida de uma pessoa. A pessoa está sendo implicada numa situação ali, está questionando uma situação e ela quer uma resolução. Então, se o perito, que é o auxiliar do magistrado, auxiliar na parte investigatória, é ele que faz a parte investigatória, quando o perito criminal, né, então a responsabilidade dele é grande, é de investigar, e do perito judicial, que é o auxiliar da justiça, auxiliar do magistrado, nossa responsabilidade é muito grande em tirar a dúvida, né, e em sanar uma dúvida, né, que está sendo colocada ali em xeque, e também para poder conseguir chegar no verdadeiro autor, né, no caso da esfera criminal, autor daquele delito. Então, a importância do perito criminal, da formação do perito criminal e do perito judicial, começa pela questão do investimento. Investir no profissional com equipamentos mais avançados, num laboratório para os institutos de criminalística mais avançados, no treinamento daquele perito, para que ele tenha mais conhecimento, mesmo que seja com treinamentos fora do país. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma inteligência fora do comum, porque a gente realmente se vira como pode. A gente se vira como pode. Então, assim, eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais, né, que se olhassem mais para a nossa função, né, tanto no criminal quanto no civil, eu acho que ajudaria bastante. E é por isso que nós observamos nos laudos periciais, não é uma questão de erro, mas uma questão de pouca material para que aquele perito faça um trabalho bem feito e para que ele possa chegar numa conclusão teoricamente correta, né? Ele às vezes, ele tem tão pouco material para que ele possa analisar o que ele tem nas mãos, que acaba que isso pode vir a prejudicá-lo também na conclusão do laudo dele, né? Então, a gente observa muito isso quando no papel de assistente técnico, para analisar um laudo pericial, a gente analisa o laudo do colega e vê algumas lacunas, mas que às vezes não é por conta da falta de conhecimento dele, ou da falta de preparo, mas sim porque ele só pode chegar até aquele limite de análise, porque ele não tem um programa, um equipamento que possa auxiliá-lo. E aí acaba que uma perícia mal feita, ou uma perícia com uma conclusão que não seja a conclusão correta, pode ter um dano muito sério. Eu digo como exemplo, na esfera criminal, quando você faz uma perícia bem superficial ou mal feita, acaba que você pode condenar uma pessoa. E aí a pessoa fica presa, responde presa, para depois, lá na frente, se concluir que realmente ela não tinha culpa. Falar, né? Isso, justamente. Então, a prova pericial ela tem uma importância muito grande dentro do processo criminal e dos processos na justiça comum, que são os cíveis, família, empresarial. Então, a perícia, sendo criminal, sendo judicial, ela tem uma importância muito grande, entendeu? O laudo do perito, ele é uma prova contundente para que o magistrado possa ter uma segurança para proferir a sentença dele, tá entendendo? Para tomar uma decisão séria no que tange lidar com uma vida de uma pessoa, né? De um problema da pessoa. Então, eu acho que o primeiro ponto
Nós temos que ter, o governo, o Estado, ele tem que olhar mais para os peritos, né, para os peritos, tanto os peritos criminais, quanto até os peritos auxiliares da justiça, tem que disponibilizar para esses profissionais material que eles possam fazer uma perícia segura, para que o laudo deles sejam laudos conclusivos e que possam auxiliar, de fato, o magistrado a tomar a decisão correta. Então, o primeiro ponto é este. Tá, você mencionou sobre investimento, né, estrutural e de conhecimento. Estrutural, eu entendo que a parte de ferramenta, software, esteja incluída, né. O que eu vejo é um alto custo nesse investimento de ferramentas. Isso aí. São caras, extremamente caras, né, a licença e o uso, né. Eu acho que deveria ter uma visão de assim, dar oportunidade, dar acesso, né, o acesso para as pessoas poder utilizar essa ferramenta, né, porque eu não vou dizer que são as melhores, são as mais caras, né, mas eu sempre defendo que o perito, ele tem por obrigação saber trabalhar com várias ferramentas, né, eu bato em cima, sou contra o ferramenteiro, eu sou a favor do investigador, então ele tem que, numa situação hipotética de você pegar um celular de tráfego, ele vem todo montado, você não vai pegar uma ferramenta, você vai estudar o caso, você vai entender até como ligar esse celular, estou falando do celular, né? E, para assim, entender o método que você vai usar e, posterior, a ferramenta. Então, a gente tem ferramentas abertas com os parâmetros aceitáveis de análise, né? Seja de áudio, registro, imagem, né? Mas eu concordo que esse alto custo aí na obtenção das ferramentas, o acesso, né, ele é um fator impeditivo para você fazer. Justamente. Só a área estatal, a estatal que consegue, né, a licença, né, mas os peritos particulares também podem auxiliar nessa fila de processos aí, aguardando perícia. Sim. Porque nós sabemos que existem softwares que só a licença deles é em torno de R$300 mil. Então, é um absurdo. Que tem esse dinheiro para dispor, né? Justamente. E, assim, claro que existem softwares até gratuitos que a gente pode utilizá-los, mas não são. A gente fala que dentro do judiciário, a gente analisa muito os equipamentos, os programas, né? O tipo de ferramenta que o perito utiliza, porque não é simplesmente você pegar uma ferramenta qualquer e utilizar ela sendo gratuita, porque existem muitos softwares gratuitos, né, na internet que você baixa, mas não são tão seguros quanto aqueles softwares desenvolvidos justamente para aquilo, que são softwares caros, né, que a gente sabe que não é qualquer pessoa que pode conseguir uma licença para ter esse software. Por exemplo, a gente conhece muito, tanto eu quanto você sabe disso, o Cellebrite, para mim, é um dos melhores do mundo, né, se não for o melhor. Na Interforense de 2017, eu conheci o CEO da Cellebrite, da empresa, né, tive numa palestra dele, impressionante o conhecimento que ele tem nessa área, e o que ele falou sobre a questão do desenvolvimento de um software voltado para dispositivo móvel, né, o tanto que eles têm que aperfeiçoar e atualizar esses programas. O tempo inteiro. E quesitos, né, até esqueci de responder, a questão dos quesitos é justamente que eles são influenciados pelo laudo, né, então as respostas à quesitação, se você faz um laudo que tenha que seja um laudo muito superficial, que não tenha um suporte, né, de fundamentação, que você não consiga fundamentar através até da sua análise e dos equipamentos que você vai utilizar, que você tem que mensurar, tem que mencionar isso no teu laudo, acaba que as respostas à quesitação ficam comprometidas, porque quando o perito vai responder esses quesitos, essas perguntas,
ele tem que responder de uma forma objetiva, mas que não comprometa com relação ao laudo dele. E o que a gente observa muito é essa controvérsia de resposta na quesitação com que ele analisou, que ele fundamentou no laudo. Isso daí é muito temeroso também, e a gente fala isso muito nos cursos, porque você é ensinado a desenvolver um laudo, mas você não é ensinado a responder a quesito, né? E existem quesitos iniciais, existem quesitos suplementares, e o perito tem que estar preparado para responder essas perguntas. E o que a gente observa muito é que eles não estão preparados. Às vezes, eles se enrolam, porque as partes fazem perguntas que possam levar o perito a uma resposta contraditória, controversa, né, diferente do que ele colocou no laudo dele, fundamentou no laudo dele, e isso daí pode colocar o trabalho todo em xeque, né? Então, eu acho que, como você bem falou, realmente o investimento é alto. Eu acho que para o perito judicial, ele teria que ter acesso também, através de uma determinação judicial, a esses tipos de programa, para facilitar também o trabalho do perito judicial, que não tem condições de comprar adquirir uma licença de um programa tão caro, né, de vários programas, né, que a gente não mexe só com um, existem vários. Seria um acesso, né, que teria que ser justificado e fundamentado em monitorar, por exemplo. Justamente. O Estado comprou 1.000 licenças, dessas 1.000 e destina 10 para auxiliar de justiça, vamos supor, né? Justamente. Então, você vai precisar de qual? Desse, em função disso, ou na hipótese X. Então, ele dá esse acesso e facilita a análise aí, pericial particular. Tem a particular auxiliar de justiça, que não é necessariamente a polícia, é disso que a gente está falando. Justamente, concordo contigo. Eu acho que o ponto principal é esse, porque material humano, Karina, nós temos. Tá? Nós temos material humano, nós temos profissionais maravilhosos, o que falta realmente é um maior investimento, e claro, para aqueles que não têm um preparo, se prepararem, se atualizarem, investirem em conhecimento, tá? Que é muito importante. Você sabe, como eu, nós fazemos cursos fora do país, você tanto quanto eu, e você sabe o quão diferente é a capacidade de um profissional lá fora e o conhecimento que ele tem adquirido, né, lá fora, diferente do que nós temos aqui dentro. E eu acho que não é nenhuma vergonha você dizer que você teve um preparo, você teve um conhecimento maior, você adquiriu muito mais conhecimento fora do país, mas é claro que você queria que o nosso país fosse aquele país que investisse no nosso conhecimento, de uma forma que a gente não precisasse buscar lá fora o que eles têm de melhor. Entendeu? Eu acho que nós temos condições. Né? Eu acho importante esse questionamento, que você também conhece, eu posso citar vários aqui, profissionais que estão fazendo quesitos lá de perícia, né, informática, que inclui também imagens, há mais de 30 anos, no mínimo. Sim. Nós temos profissional desse gabarito, né? Mas, como é que esse profissional vai ministrar um curso barato? Não tem como. Barato, por exemplo, você tem só um se curso tiver aí só se for amor à profissão, de imagem ou de celular, que você precisa, né, no mínimo aí de 2 anos, no mínimo.